Seja bem-vindo você que está chegando. A fé não é para os momentos bons somente. A fé são para os tempos difíceis. E nos tempos difíceis, Deus vai esticar, Deus vai fazer crescer a sua fé para que você experimente novos níveis, novas manifestações desse poder de Deus. Você que está chegando aí, Deus estava me fazendo lembrar, de algo que ele tem me ensinado. Sempre que você está se esquecendo, sempre que você está deixando de lado algo que Deus te falou, ele vai usar de alguma forma, ele vai usar para te fazer lembrar. E essa oração hoje, Deus está te fazendo lembrar de promessas que ele tem na sua vida. Muitas vezes ele te faz lembrar através de outras pessoas, ou através de um sonho, de uma visão. E eu creio que essa oração aqui, Deus está te fazendo lembrar de coisas que ele falou. Sabe, quando nós não temos fé, nós não podemos esperar receber nada de Deus. É claro que Deus é misericordioso. Ele pode sim dar. Ele pode sim agir no ato soberano dele. Mas a Bíblia diz que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Outras versões dizem, as mais tradicionais, viverá pela fé. E quando você ora, você tem que ter fé que Deus está ouvindo e que Deus vai recompensar. Essa é uma primeira coisa. Agora tem uma segunda coisa. É quando Deus revela. Quando Deus revela e você tem certeza do que Deus falou, sabe? Deus revelou, você tem certeza do que Deus falou. Então agora tem uma coisa chamada perseverança, que é continuar indo em frente. Eu tenho falado com vocês essas últimas semanas que as coisas podem parecer totalmente o contrário do que Deus falou. Mas fique com o que Deus falou. Escute bem, Elias, ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Em outras palavras, Elias também tinha alma. Ele tinha pensamentos, ele tinha sentimentos, ele tinha desejos. Mas ele orou a Deus e não teve chuva sobre a terra por mais de 3 anos. E ele orou de novo e a chuva voltou a cair. Então, aqui em Marcos 11, versículo 23, versículo 22, fala, ao que Jesus disse, tenham fé em Deus. A expressão aqui mais próxima para a gente entender, mais próxima do sentido desse versículo, ela quer dizer ter uma fé do tipo de Deus. E tem algum tempo que eu não falo com você sobre isso, eu vou falar hoje da fé do tipo de Deus. Sabe? Porque eu sei que eu vou ver milagres na sua vida. Eu sei que você vai ver milagres na sua vida. Que você vai testemunhar do que Deus vai fazer na sua história. Eu recebi bastante mensagem. Vou abrir um parênteses aqui, a gente continua falando dessa fé do tipo de Deus, né? Eu recebi várias mensagens de vocês. Ontem à noite eu tive uma missão que Deus me deu ontem à noite, e não deu para entrar aqui à noite com vocês. Até daria, mas eu não queria ali perder o horário, né? Acabei indo para uma missão que Deus me deu um pouco mais cedo, né? Mas isso não é normal, isso é raridade, né? A gente não tá junto aqui também à noite, 7 da noite e 23h59 também. Então eu tive uma missão ontem e não estive, mas já tem a oração do dia, né? E está registrado aí para você. A fé do tipo de Deus, ela é uma fé que crê e que fala. Deus tem confiança nas suas próprias palavras. Oh, mas como assim? Hebreus 11, versículo 3 diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Você está vendo? De tempos em tempos Deus me desperta para falar de poder das palavras e para meditar no poder das palavras. Sabe por quê? Porque as palavras são espirituais. Eu estava orientando alguém esses dias e essa pessoa me contou que quando ela recebeu uma palavra,
ela recebeu uma palavra de outra pessoa e uma raiva entrou dentro dela. Então, olha para você ver o poder das palavras. Na verdade, ela não tinha identificado. Na hora que ela me contou a história, ela me deu a história, eu falei, sabe o que aconteceu? Ela falou, a pessoa falou assim para mim, que nunca teve raiva e de repente começou a ter. E ela contou, eu falei, sabe o que aconteceu? Alguém falou com você uma coisa ali, né? Falou uma coisa ali que não deveria, que estimulou essa raiva. Sabe? Quando as pessoas assim, falam algo, você é bobo, você é isso, você é aquilo, você está vendo o que eu estou fazendo com você? Aí entra aquela raiva, você está vendo? Então, olha para você ver que afeta até o caráter, afeta até a personalidade, né, de uma pessoa. Agora, eu quero falar desse tipo de fé de Deus, que é para construir um futuro totalmente diferente para você. Por quê? Porque tem pessoas aqui que Deus tem feito promessas na sua vida. Tem pessoas que Deus tem revelado. E tem coisas ainda que não foram concluídas. Você está ouvindo? Tem coisas que Deus prometeu na sua vida que ainda não foram concluídas. E você precisa de fé. A fé não é só uma crença ou uma religião, ou que se chama de fé salvadora, né? Essa fé, ela é para todos os âmbitos da nossa vida. Por quê? Porque a sua história para Deus importa. E quando você nasceu, Deus escreveu uma história para você. Deus não te criou para derrota, Deus não te criou para destruição, não. Ele te criou com uma história específica que muitas vezes vai incluir os sofrimentos. Na nossa história, nós não estamos isentos do sofrimento. E no sofrimento é o momento que você mais precisa de fé. Mas ao mesmo tempo que na nossa história nós temos desafios, você deve entender que Deus, Ele te criou com uma história especial, com uma história grandiosa. Infelizmente, muitas pessoas estão correndo o risco de sair da terra e não viver o que Deus tem. E a questão aqui não é se é grande ou se é pequeno. A questão é o que Deus tem com você. A Bíblia mostra que Deus, desde quando você está no ventre da sua mãe, a Bíblia mostra que desde quando você estava no ventre da sua mãe, Ele escreveu uma história. Ele escreveu todos os seus dias no seu livro, mesmo antes de qualquer um deles existir. Você está vendo isso? E quando as pessoas tentam inventar a sua própria história, criar a sua própria história, desconsiderando Deus, elas podem viver algo que muito abaixo do que Deus tem. Mesmo que pareça grande, ou mesmo que seja pequeno, mesmo que isso também seja significante, ou que tenha até algum significado. Se não é o que Deus escreveu para você, isso não tem peso eterno. Sabe? E Deus quer salvar você, Deus quer salvar sua família, e Deus também tem uma história para você. De alguma forma, a sua vida contribui com a história de Deus na terra. De alguma forma, a história de Deus, sabe, conta com você, inclui você. Deus tem uma história, e na história de Deus, Ele conta com você, sabe? E talvez você fala, eu já estou há muito tempo, eu já estou, sabe, até de certa idade, né? Eu já estou, os mais antigos falavam, né? De meio-dia para tarde, sabe? Você não sabe. Tem coisas que você não sabe que Deus tem na sua vida. E vai dar tempo. Eu queria cada um aqui escrevendo. Deus vai te dar saúde. Você não sai da terra antes de viver tudo que Deus tem para a sua vida. Eu queria cada um aqui escrevendo. Vai dar tempo de viver o propósito de Deus. Eu sei que muitos de vocês aqui já estão vivendo. Se você está na presença de Deus, você já está vivendo o propósito de Deus. Ontem também recebi uma pergunta. Como descobrir o meu propósito? A pergunta é simples. Continue se relacionando com Deus. Continue tendo relacionamento com Deus, que Ele te revela a cada tempo uma missão que você tem. Agora, muitas vezes Ele vai revelar, eu te enviei para a terra para isso. Ele vai falar um propósito geral da sua história, da sua vida. Mas, depois
depois, sabe o que ele vai fazer? Ele vai, a cada tempo, te dando uma missão. Eu sempre lembro de uma mãe que ela entendeu que o propósito da vida dela era cuidar bem, era orientar bem os filhos. E os 2 filhos se tornaram homens que cumpriram o propósito de Deus. Sabe? Não fantasie o propósito de Deus. O propósito de Deus já é grande. Quando você se encaixa dentro do que Deus tem para a sua vida, sabe? Você vai se sentir tão completo nisso, apesar dos desafios, que você vai entender, Deus me criou para isso. Deus me formou. A história que Deus tem para mim inclui, sabe? Inclui isso. Seja cuidar da sua família, seja alguma profissão, seja no trabalho, seja no ministério. Você está ouvindo? Deus tem algo com a sua vida. E você não vai sair da terra antes de viver tudo, tintim por tintim, do que Deus falou na sua vida. Você está ouvindo? Eu quero orar com você agora. E antes eu quero aqui concluir. Qual que é o tipo de fé de Deus? É o tipo de fé que crê e que fala. Como eu vou crer? Eu vou crer no quê? No que eu quiser? Não. Na comunhão com Deus. No meu relacionamento com Deus, Ele vai me revelar coisas. A Bíblia fala sobre orar segundo a vontade de Deus. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 17. Então, quando Deus te revelar algo, você crê naquilo que Deus fala. E depois que você crê, você também fala, você chama a existência. Será que isso é bíblico? Romanos capítulo 4, a partir do versículo 17, fala do Deus que chama a existência as coisas que não são como se já fosse. O que significa isso? Coloque em oração, coloque em clamor aquilo que Deus te falou, ou de alguma forma demonstre fé. Demonstre fé de uma maneira prática a respeito do que Deus te falou. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O que é que Deus tem te falado nesses tempos? Não fale o contrário, não fale murmuração, mas receba com fé, receba com confiança aquilo que Deus falou. O que é fé? A fé é uma certeza. Quem tem fé tem certeza. Sabe? Você já tem certeza do que Deus te falou? Então fica firme no que Deus falou, porque o que Deus falou na sua vida vai acontecer. Quando Deus fala e eu creio, é fé. Quando eu falo vai acontecer, quer dizer, eu não estou só na esperança, eu estou na fé e na esperança. Por quê? Porque Deus falou. Fé e esperança, né? Aí um outro contexto. E amor. O que significa o amor aqui? É a sua comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, todas as outras coisas, Deus vai ajustar, Deus vai te ajudar, Deus vai fazer encaixar. Você está ouvindo isso? E esse tipo de fé de Deus diz algo aqui muito poderoso e nós vamos orar. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte, levanta-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Vou falar algo novo aqui para você. Tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Por quê? Porque quando você pede em oração, você está tendo um diálogo com Deus. O que é oração? Oração é falar e esperar Deus falar de volta. Oração é eu falo e espero Deus falar comigo. Sabe? Tem pessoas que nunca ouvem Deus falar, que nunca ouvem a voz de Deus. Não conseguem ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque estão falando demais na oração. Na oração tem o tempo de falar. E na oração tem o tempo de fazer silêncio para ouvir Deus falar.
Existem pessoas de fé, pessoas que têm confiança em Deus, que não conseguem ouvir Deus falar. Aí envolve outras coisas. Eu gravei só sobre isso esses dias. Agora, uma das coisas que você deve verificar é se você está falando e esperando Deus falar de volta. Faça silêncio diante de Deus. No silêncio, Deus fala. Muitas vezes Deus te fala uma palavra e você entende um capítulo inteiro, um livro inteiro. Muitas vezes Deus te dá uma impressão, uma visão, que é aquilo que te faltava para te manter no caminho, te manter na jornada que Ele quer para você. Então, no seu tempo de oração, quando você pedir, Deus vai te falar se aquilo que você está pedindo é da vontade dEle para você, se é o tempo daquilo acontecer. E quando você pede oração e Deus respondeu que aquilo é para você, ou Deus revelou o que Ele tem com você, você pediu, Deus respondeu, então agora creia. No que Deus, falou e Deus vai cumprir. Se eu creio, então eu recebo. Você está ouvindo? Eu lembro de um pastor que ele falou, ele estava orando por cura. Ele, pela palavra, foi gerado fé no coração dele. E ele ficou confessando a cura dele por mais de 8 anos. E aquela cura se manifestou no corpo físico dele. Sabe? Quando você pede, Deus responde dizendo que aquilo é para você, que aquilo é propósito de Deus para você. Escuta o que eu estou te falando. Não é orar o que quer, não é, ser guiado pela própria cabeça. Agora, você também pode apresentar algum desejo do seu coração, pode. Mas em oração vai vir a resposta de Deus. Qual é a vontade de Deus? E quando Deus revela a vontade dele para você, creia e receba. A Bíblia diz que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim será com vocês. Você está ouvindo? Deus está tocando as suas emoções. Deus está trazendo um novo tempo. Deus está quebrando esse ciclo de derrota. Deus está quebrando esse ciclo de miséria. Deus está usando até situações contrárias. Deus está usando até o vento contrário para te fazer subir. Você está ouvindo? Para quem é essa palavra? Tem pessoas aqui que têm buscado, que mesmo que têm suas falhas, mesmo que ainda não são perfeitos, estão sendo aperfeiçoados. Mas, a oração subiu no trono. E quando a oração sobe, a resposta desce. Às vezes Deus fala sim, às vezes Deus fala não e ajusta. Às vezes Deus fala espere. Sabe, um novo ciclo, um novo tempo está chegando sobre a vida de alguém que está aqui nessa oração. Deus te traz aqui para dizer, Ele já ouviu, Ele já respondeu. Deus está falando aqui com alguém, Ele já ouviu, Ele já respondeu. Então creia e receba. E para de falar assim, acho que não vai acontecer não. Acho que não vai dar tempo não. Acho que eu fiquei emocionada. Não, foi Deus sim que falou com você. Foi Deus que falou sim, foi Deus que prometeu sim. Você só está no tempo do processo. Esse processo parece que não acaba nunca. Não. Quando você ama a Deus, até o processo é providência. Eu estou sentindo graça. Estou sentindo o poder de Deus. Quando você ama a Deus, até o vento contrário, até as adversidades, a dificuldade, até aquilo que parece ruim, até aquilo que parece mal, se você ama a Deus, tudo isso vai contribuir para o que Ele vai fazer, para o novo ciclo, para a nova temporada, para a bênção, para o milagre que Deus tem prometido na sua casa, na sua vida e na sua família. Você vê isso? Vamos orar.
Eu quero que você coloque aí, eu tenho o meu pedido de oração. Quando você recebe um presente, o que você faz? Agradece. Então eu queria você aqui agradecendo. Pai, eu te agradeço, porque já é meu. Pai, eu te agradeço, porque o propósito do Senhor vai se cumprir na minha vida. Pai, eu te agradeço. Aí você fala aquilo que Deus te prometeu, aquilo que Deus revelou que tem na sua vida. Pai, eu te agradeço por aquilo. Pai, eu te agradeço por aquilo que o Senhor falou. Sabe, quando você recebe um presente, você agradece. Se você realmente creu, então comece a receber agora e comece a se lembrar do que Deus falou com você. Sabe? Porque o que Deus falou pode passar tempo, pode passar ano, pode passar tempos, mas o que Deus falou não vai cair por terra. Quando Deus chama o profeta Samuel, ele diz: nenhuma das suas muitas palavras vai cair por terra. Você está ouvindo? Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro que esse espírito de depressão bate em retirada agora em nome de Jesus. Esse espírito que está gerando pensamentos do passado, de oportunidades que foram perdidas. Esse espírito que está lançando pensamentos de acusação na sua mente, de coisas que já foram resolvidas do mundo espiritual. Não tem mais maldição na sua vida. Eu vi o Senhor dizendo aqui, pessoas aqui que estão preocupadas se tem maldição hereditária na sua vida. Não tem mais coisa nenhuma. Ó, você aí está falando, deve ter maldição na minha vida por causa do que fizeram lá atrás. Deus está falando, não tem mais maldição. Porém, continue buscando a Deus, continue adorando a Deus, continue clamando, continue nessa busca que você está. E se você não está numa busca, Deus está te chamando para se aproximar dele. Sabe? A Bíblia fala sobre aproximar. Ó, quando nós nos aproximamos de Deus, ele se aproxima de nós. Você está ouvindo isso? E Deus te trouxe aqui para falar. É esse tipo de fé que eu quero que você tenha. Um tipo de fé que rejeita o negativo. Um tipo de fé que para de reclamar e que agradece por aquilo que eu já falei que vou fazer na sua vida. Sabe? Faz um bilhetinho para Deus aí. Fala, Deus, o Senhor prometeu isso? Eu creio. O Senhor prometeu aquilo? Aquele dia o Senhor revelou. Eu creio. O Senhor revelou que vai salvar minha família. O Senhor revelou que vai mudar minha história financeira. O Senhor revelou que vai tocar nas minhas emoções. Eu creio em nome de Jesus. Sabe? Demonstre fé nos momentos de dificuldade, porque a fé é para isso. Sabe? O nosso Salvador, ele passou por muitos sofrimentos. Mas até a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. Sabe? Deus está te aperfeiçoando nesse tempo. Deus está te aperfeiçoando no vento contrário. Levanta a sua voz, se posiciona e dê uma ordem para o vento. Pare agora em nome de Jesus. Tem pessoas aqui que o vento já era para ter saído da sua vida. Mas Deus está falando, levanta e dá uma ordem para o vento. Aquieta. Fala, Satanás, pega a sua bagagem e sai em nome de Jesus. E ele está saindo agora de vidas, de casas e de pessoas que você tem orado aqui. Todo mal eu dou uma ordem que sai agora em nome de Jesus. E declaro a bênção de Deus. Do alto da sua cabeça até a planta dos seus pés tem bênção. Na sua casa tem bênção. Na sua vida tem bênção. Na conta bancária tem bênção. Eu estou sentindo o poder de Deus para falar. Deus está movimentando números na conta bancária de pessoas que estão aqui. Você está ouvindo isso? Você está ouvindo isso? Deus vai surpreender a mente de pessoas que estão aqui. Pai, cobre essa oração com o teu sangue. Pai, nós clamamos pela tua proteção. Em nome de Jesus. Pai, o Senhor é aquele que fala, que promete e que cumpre. O Senhor é um Deus que promete e que cumpre aquilo que prometeu. Pessoas aqui, pessoas piedosas, pessoas que te amam, pessoas que não são perfeitas, mas têm procurado andar diante do Senhor. Mesmo com poucas forças, não tem negado o seu nome, não tem negado a sua palavra. E o Senhor disse que tem promessa. O Senhor disse que vai salvar, que vai curar, que vai libertar, que vai abençoar. Eu peço que o Senhor venha trazer vida. Peço que o Senhor venha trazer
uma unção para despedaçar todo o jugo do inimigo. E peço que o Senhor venha trazer agora, Pai, um espírito de fé sobre cada um que está aqui. Pensamentos de fé, pensamentos de confiança. Eu peço que o Senhor venha agir agora no coração de cada um que está aqui agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, versículo 6, Deus está enfatizando aqui para mim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois a quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ó, haverá uma recompensa de Deus para você que tem buscado. Haverá uma recompensa de Deus para você que tem buscado de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Haverá uma recompensa para você que mesmo sem força, que mesmo na adversidade, que mesmo no vento contrário, nos problemas, mesmo com tantos motivos para desistir, você continua buscando, você continua adorando, você continua glorificando o nome dele. Ó, e você não desistiu de crer. Deus está falando, haverá uma recompensa para aqueles que o buscam. Você está ouvindo isso? Vamos orar? Eu quero continuar orando e quero agradecer. Eu vi o Senhor dizendo sobre restauração nas famílias. Você que está aqui orando por alguém da sua casa, eu declaro a proteção de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre aqueles da sua família. Deus está protegendo a vida deles. Deus está protegendo a sua casa. Deus está protegendo tudo aquilo que é seu. E Deus está protegendo a promessa. Sabe o que eu costumo dizer? Se você começar a andar com Deus, ter intimidade com Deus, você nem vai atrás de promessa. É Deus que fala com você a promessa que Ele tem, o propósito que Ele tem na sua vida. Muitas pessoas querem viver a promessa. Mas qual que é o primeiro passo? É você manter uma comunhão com Ele. Sabe? E ao longo do tempo, Ele vai revelar. Tem coisas que eu nunca fui atrás, que eu nunca nem queria. Eu só queria buscar a Ele. E Ele começou a fazer promessas. Você está ouvindo? E se você for ver também na Bíblia, muitas vezes isso aconteceu. Você está ouvindo isso? A Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Sabe? Deus está querendo um relacionamento de amizade com você. Sabe? É o momento de você falar, Deus, eu te via como poderoso, eu te via como grande, eu te via como Deus dos céus e da terra, mas agora eu quero te ver como meu pai, como meu amigo. Você está ouvindo isso? Deus está trazendo um novo tempo para a sua relação com Ele. E Ele vai cumprir coisas, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Pai, eu peço que o Senhor libere a tua unção agora, sobre os doentes, sobre aqueles que estão com alguma enfermidade. Eu peço que o Senhor libere a tua unção agora e declaro cura agora, em nome de Jesus. A tua palavra diz em Atos 10, 38, que o Senhor iria por toda parte, curando aos enfermos. Eu peço que o Senhor venha agora, Pai, em nome de Jesus, curar as emoções, a cura da alma e a cura física. O Senhor tem feito curas. E eu dou uma ordem agora em nome de Jesus. Satanás, você que está escondido, colocando enfermidade da alma, você que está escondido lançando pensamentos para pôr depressão, você que está escondido lançando pensamentos e lançando também pesos espirituais do corpo físico, bate em retirada agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. Eu declaro a cura da alma, a cura no interior e a cura no corpo físico de você que está ouvindo aí. Se você está orando por alguém da sua família, essa unção vai alcançar essa pessoa agora. Pai, alcança aqui cada intercessor, alcança aqui cada pessoa que tem orado, alcança com a tua unção agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria cada um aqui escrevendo, Jesus continua curando hoje. Eu quero cada um aqui escrevendo. Eu quero cada um aqui escrevendo. Sabe? O céu está vendo. Deus está vendo aqui. Deus gosta de escrita.
Você está vendo? Escreve aí. Ó, Deus continua curando hoje. Jesus continua curando hoje. A Bíblia diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Essa não é só uma cura da alma, também é uma cura da alma, também é uma, vamos dizer, uma libertação espiritual, porque está falando de opressão, né? Mas muitas vezes até uma enfermidade física, não, todas as vezes não diretamente, apesar que todo mal, pelo menos indiretamente, né, é consequência do pecado, então é algo espiritual, pecado original, né? Enfim, muitas vezes a cura da alma vem por causa de uma opressão espiritual, porque são tantos pensamentos que o inimigo lança e a pessoa não consegue desligar. Aquilo afeta a emoção e afeta o físico, mas Deus está te livrando agora de todo espírito opressor. Toda opressão cai por terra agora, em nome de Jesus. Você que está com um aperto no peito, você que está com a dor e não está conseguindo levantar os braços, levanta os seus dois braços aí agora. Levanta os seus dois braços aí agora em nome de Jesus. Ele continua curando, Ele continua fazendo, Ele continua operando. Jesus é o mesmo hoje. Eu queria pessoas aqui escrevendo, Jesus é o mesmo hoje. Jesus é o mesmo hoje. Eu declaro cura na região dos joelhos. Ó, você que está com uma dor agora na região dos joelhos, eu declaro cura agora, em nome de Jesus. Você que está com dor em toda essa região da parte de cima da perna, na coxa, eu declaro cura agora em nome de Jesus. E declaro cura sobre cada um que está aqui, do alto da cabeça até a planta dos seus pés. Olha a unção descendo sobre você aí. Olha a unção descendo sobre você aí. É a unção de Deus. Jesus está te curando. Jesus está fazendo. Jesus está operando. Jesus está operando, glória a Deus. Você pode dizer amém? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, que especial. Estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Ativa as notificações. Vai sair também coisa aí no horário não convencional. E toda vez que nós entrarmos aqui, vai chegar uma notificação para você. O nosso livro está ali. Eu falo nesse livro como vencer os gigantes internos e externos e viver o propósito de Deus para a sua vida. Aqui na descrição tem um número do telefone para você adquirir o livro e também na descrição tem as formas de ofertar, né? Que Deus continue abençoando cada um de vocês de uma maneira especial. Aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link do nosso grupo aqui do canal, tá bom? É isso, gente, que especial. Deus continue te abençoando. Eu declaro uma noite de paz, uma noite de bênção na presença de Deus, uma noite de descanso. Enquanto você descansa, Deus trabalha. Escreve aí, enquanto eu descanso, Deus trabalha. Deus estava falando comigo aqui de pessoas que estão inquietas, pessoas que estão agitadas. Sabe, a paz de Deus está alcançando você agora. Talvez você já tentou fazer de várias formas. Talvez o que está te faltando agora é um tempo de descanso mesmo, né? Descansar que Deus está cuidando, descansar no que Deus falou e descansar também fisicamente, né? E aí na hora certa Deus te dá energia e te dá a direção de você continuar agindo, continuar batalhando, continuar colocando em prática aquilo que Ele te direcionou. Sabe? Quando eu trabalho, eu trabalho. Quando eu oro, Deus trabalha. Aí Deus trabalhando, Ele vai me orientar exatamente naquilo que eu tenho que fazer. Você está ouvindo? Isso se chama trabalhar direcionado pelo Espírito Santo. Agir direcionado pelo Espírito Santo. Porque tem coisa que se você falar do seu jeito, vai piorar. Tem coisa que se você falar, vai virar rebuliço. E não é aquele rebuliço bom dos ossos lá de Ezequiel, não, né? Não, é outro tipo de coisa. Então Deus está falando com você, confia. Porque o que Deus falou na sua vida vai acontecer. Vai acontecer. Queria cada um escrevendo, vai acontecer em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, 7h30 da manhã, 7 da noite, 23h59. Até lá. Compartilha com alguém que Deus colocar aí no seu coração.